todos, eu gostaria de saudar todo mundo que está aqui nos acompanhando, a nossa primeira live da página Engenheiro Zine. Nesse primeiro dia nós temos 2 convidados especiais para poder falar um pouco sobre a participação da sociedade nos conselhos municipais. Então temos 2 convidados, o Diogo e a Jéssica. Meu nome é Luciano Zini, eu sou engenheiro químico, trabalho na Secretaria Estadual da Saúde, também faço doutorado em Engenharia Química na URGS, e a gente tem esse canal para poder estar debatendo a respeito de pautas que são de interesse, que a gente defende. A minha principal bandeira é água para consumo humano, impactos na saúde pública. Sou servidor público, sou do SUS. O SUS temos essa participação do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, com o Diogo e a Jéssica. Então, eu vou passar a palavra para o Diogo. Bom, já vou aproveitar, então, só para fazer essa pequena correção, né, do Conselho Local. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, e dizer que eu estou bastante feliz com essa oportunidade de poder falar um pouco sobre os conselhos locais de Porto Alegre, né. Eu participo já faz 2 anos do Conselho Local, da unidade da qual eu sou usuário, né? É a unidade Divina Providência, que fica no bairro Vila Jardim, que é o bairro que eu resido praticamente a vida toda, né? Desde os 6 meses de idade eu sou morador, e de um tempo para cá a unidade de saúde ela se tornou muito mais presente na minha vida, porque eu moro em frente aos fundos da unidade, né? Então eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu vejo, né, é a unidade de saúde na minha frente. Eu acho que é importante para quem está nos assistindo, né, o Luciano ele tem um programa bem legal, que ele produz vídeos, né, e divulga no YouTube, que se chama Café com Zine. E ele tem feito várias entrevistas com pessoas destacadas em determinadas áreas, e principalmente relacionado ao tema da água e do saneamento básico, né, que é o tema no qual o Luciano é especialista. Por exemplo, ele entrevistou o diretor-geral do DEMAI, ele entrevistou a pessoa que há muito tempo está vinculada à política pública de vigilância da água no Brasil, entre outros, né. Só que agora a gente está vivendo esse contexto em que a gente tem que se manter isolado, né, ou pelo menos se distanciar o máximo possível. E essas entrevistas elas não vão poder estar ocorrendo, e aí eu sugeri para o Luciano que ele trouxesse essa pauta, que eu considero super relevante, para a gente poder disseminar. Às vezes é uma questão que ela fica muito interna no posto de saúde, e muitas pessoas não conhecem a respeito. Então, como eu participo do conselho dessa unidade, que eu me referi, que é a Unidade Divina Providência, eu aproveitei para convidar, né, e fico muito feliz que ela tenha aceito em participar, a Jéssica, que é funcionária da unidade de saúde e é a coordenadora do conselho. Então agora vou passar a bola aí para a Jéssica para que ela possa, né, se apresentar aqui para o público que está nos assistindo. Então tá. Boa noite para todos, tá? Agradeço também o convite. Meu nome é Jéssica, né? Eu estou na unidade já trabalhando desde o ano de 2016 e atuando no conselho já faz 3 anos, né? Entrei mais ou menos junto com o Diogo, né? A gente já está junto esses 2 anos, né? Mas a gente já está... Eu, principalmente, estou há 3 anos lá trabalhando com o conselho local na unidade lá que eu trabalho, na unidade Divina Providência. E é muito importante esse espaço, né? A gente vai, conforme for passando a live, vai estar explicando, informando como que funciona, né, para a população, né, e para quem tiver interesse de estar participando nos seus territórios, nas suas unidades, né. Acho que é mais ou menos isso. Muito bacana. Como é a primeira vez que a gente faz live e está começando com esse tema sobre o conselho local, né, eu gostaria que vocês compartilhassem com o público o que é o conselho local e qual a função dele na sociedade. Então, tá. Então, o Conselho Local é um espaço, né, participativo, tá, da comunidade na área de abrangência, né, de cada serviço de saúde. Vou explicar um pouquinho o que é na área de abrangência, né.
Cada unidade de saúde tem um território dentro da cidade, né? Uma população que é daquele território, da unidade de saúde. Cada unidade de saúde trabalha com uma população de uma determinada região, né? Então, cada unidade tem um determinado fala na abrangência de cada serviço de saúde, né? O Conselho Local também de Saúde foi criado pelo Conselho Municipal de Saúde, de acordo com o seu regimento interno, e pela Lei Federal 8.142 de 90, que regulamenta o controle social do SUS, essa lei, né? Mediante ela que foi criado, então, esse controle social, né, essa representatividade nos conselhos locais, que dá liberdade para a população, né, de estar participando desses espaços. O conselho local tem duas formas, né, de referência. Assim. Tem a conferência de saúde, duas formas da população estar participando, tá? Que é a conferência de saúde e os conselhos de saúde. A conferência de saúde, ela é realizada a cada 4 anos, né? Que é uma representação de vários segmentos sociais, né? Para avaliar a situação de saúde da região, né? Da cidade. Então, ela tem várias participações nessa conferência de saúde que acontece a cada 4 anos, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? A questão do conselho local, não sei se o Diogo quer dar mais alguma palavra sobre esse tema, né? O conselho local, que eu vejo, assim, talvez a maior relevância dele é esse espaço aberto. Daí, claro, eu vou me colocar aqui na minha posição, né? Esse espaço que ele abre para o usuário ser participativo, né? Ter voz, poder deliberar sobre as políticas, né? Claro, a gente está falando aqui do nível bem micro, né? E depois acho que é interessante a gente colocar, assim, quais são os outros níveis de conselho, né? Mas o posto de saúde, ele é uma referência para as pessoas daquele território. E aí eu volto ali na questão da apresentação, né? A unidade Divina Providência já teve 3 sedes, né? Se vocês olharem no mapa, o bairro Vila Jardim, ele é um bairro assim que ele tem uma peculiaridade, as ruas são geralmente circulares, né? E foi uma coisa que eu até aprendi no posto, por que tem essa circularidade as ruas, né? Porque lá atrás, há muito tempo atrás, a pessoa que comprou os terrenos teve uma inspiração de fazer que nem jardins que havia na Inglaterra, né? E o posto, ele se torna uma referência para as pessoas dessa região, né? Então, o posto, por exemplo, quando eu era pequeno, eu era atendido na unidade, a unidade ela ficava na rua circular. Aí depois, mais tarde, ela se mudou, ela foi para a rua Cananéia. E hoje ela se encontra na Avenida Saturnino de Brito, que talvez muita gente já tenha passado ali, porque é uma avenida de maior circulação. E destacando essa questão do conselho, eu vou compartilhar uma breve experiência, né, para mostrar como é importante essa questão da participação dos usuários no conselho. Eu sempre ouvia falar do conselho através da minha mãe, porque ela participou durante muito tempo do conselho. Mas, assim, eu inicialmente, não me interessei muito a saber o que de fato ocorriam nessas reuniões, o que era discutido, qual era a efetividade do conselho, né? E hoje eu posso dizer que o conselho teve uma efetividade muito grande nessa transição da unidade de saúde, quando ela ficava na rua Cananéia, para a atual sede dele, né, do posto. O posto, quando ficava na rua Cananéia, ele foi interditado, né? Então, tu imagina o impacto que isso ocasiona para as pessoas que são atendidas, né, para as pessoas do território. E eu me lembro que nessa ocasião as pessoas que participavam do conselho, né, então estou relatando a partir dessa vivência que eu tive com a minha mãe aqui, foram muito importantes para fazer, assim, pressionar o poder público para que houvesse, então, já que aquele espaço no qual o posto se encontrava fosse transferido, né, tivesse uma nova sede.
E aconteceu uma coisa maravilhosa. Nós tínhamos uma associação de bairro, que ela estava inoperante, era um baita de um terreno, assim, que não tinha mais uma finalidade social, estava ali parada, e é hoje onde o posto funciona, né? Então, tu vê, assim, claro, a Jéssica, ela deu as diretrizes ali a partir da lei, e eu acho que, pegando bem essa questão da participação do usuário, né? Daí eu estou colocando aqui a minha experiência, desde a época que a minha mãe participava, e depois eu vou contar um pouco sobre a partir do momento que eu comecei a participar, né? Mas, sobretudo, eu ressalto a importância das pessoas se tornarem ativas no processo, né? Porque as questões, elas passam por uma via política, né? E eu não estou falando aqui sobre a política estrito sensu, né? Estou falando dessa política do dia a dia. E por isso que eu vejo muita importância, assim, que haja maior aderência das pessoas comuns, né? Das pessoas que não participam, mas das pessoas que são usuárias do posto se tornarem ativas nesse processo, porque nada melhor do que quem está ali no dia a dia, sendo atendido, que conhece essa realidade, para poder opinar, dar sugestões, reclamações, enfim, poder fazer com que o posto, sempre com o objetivo, né, de melhorar, sabe? E isso me faz refletir sobre uma outra questão, que é o fortalecimento do SUS, né? A gente ouve falar muito sobre isso, né? Depois que eu comecei a participar do conselho, isso fez muito sentido, né? Então, a gente realmente, a gente tem um instrumento maravilhoso, e acho que agora nessa questão da pandemia isso se torna mais forte, só que a gente tem que, enquanto cidadão, a gente fazer valer e ser participativo para poder, enfim, mudar e para melhor os rumos, né, da saúde, desde o nível local, que é onde tudo começa, né, essa questão bem básica, até os níveis mais altos. Em relação à parte do controle social, né, que foi comentado pela Jéssica, citou até a lei que regulamenta a 8142 de 90, ela regulamenta a 8080, né, que é onde se institui o SUS, e está previsto até na nossa Constituição Federal de 88, lá nos artigos 196 até 200, parte dali, né? E todo o SUS, ele vem de uma construção social muito forte, desde a reforma sanitária e o que a gente vê aplicado localmente, depois ele vem crescendo. Então, vocês fazem parte dos conselhos locais, esses conselhos locais têm participação no conselho municipal, e aí os conselhos municipais vão até chegar no conselho estadual. Na verdade, eu já tive que eu tenho mais conhecimento, por ser servidor do Estado, é do Conselho Estadual de Saúde. Então, a gente tem, por exemplo, o Plano Estadual de Saúde, de 2016 a 2019. Eu estava lá no plenário do Conselho Estadual de Saúde, onde os conselheiros estavam debatendo o plano para ver se aprovavam ou não, ou mesmo, como a Jéssica comentou, das formas que tem de participar por meio das conferências, né? Então, às vezes, tem conferências que são específicas. Aconteceu, inclusive, em 2018, a primeira Conferência Nacional de Vigilância, né, que culminou na Política Nacional de Vigilância. E isso a gente também teve, começando lá dos conselhos locais, Conselho Municipal, Conselho Estadual, até que se juntou no Conselho Nacional e que produz as políticas, né, como a gente tem hoje a Política Nacional de Vigilância, entre tantas outras, com essa parte de essa construção social e participação social, como muito bem elencado por vocês, do controle social, né, para poder estar gerando esse equilíbrio, independente de quem estiver no governo. E a participação das pessoas, como destacado pelo Diogo, ela é super importante. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de quem está participando e nos assistindo. Agora teve um comentário da Ivete Bittencourt, né? Bem-vinda, Ivete, obrigado por você estar aqui com a gente. Quem quiser fazer perguntas e interagir com os nossos participantes, a Jéssica, o Diogo, vocês fiquem à vontade. No final ali, a gente abre para poder estar respondendo as perguntas de quem está nos assistindo aí em casa, né? Eu gostaria de que a Jéssica e o Diogo comentassem como que começou essa participação no Conselho Local de Saúde. Se vocês puderem compartilhar com a gente como que foi essa experiência. Eu vou falar um pouquinho sobre a linha do tempo lá na nossa unidade, como que começou, né, o Conselho Local de Saúde lá na unidade Divina Providência, né?
Iniciou-se pelo ano de 1985 um movimento popular, né, ligado à Capela Divina Providência, que tem situada no bairro da Vila Jardim, né, que eles reivindicavam por um posto de saúde, aquela comunidade que estava reivindicando para ter uma unidade de saúde ali próximo do local onde eles residiam, né. Após isso, em 6 de março de 86, daí foi realizada a inauguração do posto de saúde, né, devido a essas lutas e a participação popular dessas pessoas também reivindicando que tivesse uma unidade de saúde naquele local. Em 91 teve o planejamento participativo, né, com a Comissão de Saúde. Depois, em 97, teve a primeira eleição, né, do grupo de saúde e a primeira reunião do grupo de saúde também nesse mesmo ano. E aí depois se seguiu, né, tendo o conselho local na unidade de saúde lá na unidade Divina Providência. Não sei se o Diogo quer falar mais alguma coisa. Eu acho que isso é importante, assim, já que a gente está falando da nossa unidade, né? Tem, claro, são inúmeras unidades que existem em Porto Alegre, mas essa questão, acho que foi ano passado, né, Jéssica? Tu me fez o convite para eu participar de uma formação, uma oficina sobre o SUS, né? Essa oficina aconteceu no GHC, né, que é o Grupo Hospitalar Conceição, e eu acho que é importante também dizer que o nosso posto, a nossa unidade de saúde, ela é administrada pelo GHC, né, e foi muito interessante eu fazer essa oficina, e uma das coisas que eu aprendi, né, e aí me fez refletir sobre a nossa unidade, né, o como essas unidades no Brasil, né, as primeiras unidades, elas surgiram vinculadas as igrejas, né? Toda a questão das comunidades de base católicas, né? Então não é à toa, né? Eu estou passando só uma questão de curiosidade que o posto se chama Divina Providência, porque ele começou, né? Assim como outros tantos no Brasil, eu estou falando do nosso posto, mas isso é uma realidade de vários postos. Se vocês forem pesquisar sobre a história de inúmeros postos no Brasil, muitos têm essa peculiaridade. Então, a gente tem uma igreja no bairro que se chama Divina Providência, né? Não à toa o posto, a nossa unidade, tem esse nome, né? E aproveitando, assim, o comentário da Ivete, né? Eu acho que é uma coisa que realmente tem que reforçar, né? Como é importante essa questão da participação, né, das pessoas, né? As pessoas se tornarem ativas nesse processo de mudança, né? Não é simplesmente assim, nós vamos ao posto atrás de uma consulta, de um especialista, e o posto se resume a isso, né? Por isso, a importância, eu acho, um dos pontos que eu vejo da importância dessa live é de difundir, né? Porque eu tinha, depois eu vou poder compartilhar melhor, assim, mas uma visão, assim, simplista sobre o que era o Conselho de Saúde. E no momento que eu pude começar a participar, isso mudou bastante, né? E acho que outra questão que a Ivete diz no comentário, né? Ele é um trabalho voluntário, né? Ninguém é remunerado por isso, mas eu acho que isso nos faz refletir também sobre como a gente tem que encarar essa política do dia a dia, que eu estava falando anteriormente, né? A gente tem que assumir essas responsabilidades também enquanto cidadãos, e não simplesmente, claro, cobrar do poder público, né? A gente tem que cobrar, porque eles também são eles os que têm maior poder de implementar as políticas, mas nós também temos que estar lá atuantes para poder direcionar também essas mudanças, né? E o SUS, eu considero uma das maiores conquistas que nós temos no Brasil, né? Um sistema totalmente universal, gratuito, né? E por isso que, volto a repetir, lutemos pelo fortalecimento, né? O SUS tem seus problemas? Tem. Mas o que a gente tem que fazer, desde esse movimento de base comunitário, é lutar pelo fortalecimento do SUS. E nada melhor que começar pelo Conselho. Isso vai de encontro, Diogo, ao que a Ivete, que está acompanhando nós com a live, falou ali, né? Relembrando que é feito por voluntários para os usuários, né? Ela também comenta que a gente deve lutar pelo SUS, nessa mesma linha do que tu acabou de falar, e da importância de conscientizar as comunidades para a participação de todos, né? Aí a Kátia também está perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar gravada e também depois vai ser disponibilizada além da nossa página aqui,
no canal do YouTube. Então, quem quiser seguir, @engenzine, engenheirozine no canal no YouTube. Aproveitando que vocês estavam comentando sobre a estrutura do Conselho Local e que a participação é voluntária, quem são as pessoas que integram o Conselho Local que tu coordena, Jéssica? Os conselhos, em geral, né, eles são constituídos por 4 trabalhadores, né? São 3 que são eleitos. Eu, como sou coordenadora, participo sem eleição, né? E são 3 indicados, então, trabalhadores, e é formada uma chapa, né? Até esse ano a gente ia fazer uma eleição, né, Diogo? Mas com a função do Covid, agora tá tudo trancado no momento. Mas assim que a gente vai estar fazendo a eleição, né? Que geralmente se faz a cada 2 anos, quando tem alguma chapa, né, interessada. Ou se não tem, às vezes acaba se mantendo os mesmos membros, né, da comunidade que já estão, né, trabalhando no conselho local. E são 4 usuários, né? Eleitos, a gente tem um membro que geralmente participa, assim, né? E aí tem o Diogo como usuário, participa, né, no nosso conselho local, e a dona Silvia, que anteriormente ela já foi eleita, mas ela segue participando como usuária, né, ativa lá no conselho local e também vai no distrital, inclusive, né? Ela participa também, depois a gente vai falar um pouco, né, sobre que tem vários espaços, né, além do conselho local. O conselho local ele acontece dentro da unidade, né, um dia na semana, uma vez por mês. E aí tem a reunião também, né, no conselho distrital, também é uma vez por mês, que é essa reunião. A dona Silvia também vai lá e participa, e vai também uma funcionária lá da unidade, que é a Yara, participa lá na distrital. E tem depois o Conselho Municipal, né? Que acredito que algumas unidades são melhores representadas, ou vai alguns lá da distrital que representam a gerência leste, né? Que é dividido por gerências, né? Os territórios, né? A nossa gerência seria a leste, né? Porto Alegre tem 12 conselhos, né? De gerências, assim, né? São divididos por 12. Com vários locais, gerência norte, gerência centro, gerência da Restinga, e tem algumas que estão junto, né? Glória, Cruzeiro e Cristal, mais ou menos assim que funciona assim, a divisão, né, dos conselhos, né? E aí cada região tem o seu conselho local. E então esses são os membros que nos representam. Tem participação no conselho municipal, Jéssica? No Conselho Municipal não vai ninguém da nossa unidade, assim, deve ir da gerência, né? Eu só não sei te dizer quem é a pessoa na gerência lá que representa a gerência distrital leste. Essas 12 gerências locais que tu comentou têm participação no Conselho Municipal, é isso? Isso. Ah, entendi. E, Jéssica, aproveitando, quais são os principais desafios para o Conselho para ter uma renovação e atrair mais participantes? Mas essa é uma boa pergunta, assim, sabe? A população geralmente cobra, assim, falando, assim, né? Melhorias, fala um boca a boca para o outro, mas na hora de estar lá na reunião no dia marcado, naquele horário, às vezes não conseguem comparecer, né? A nossa reunião, por exemplo, elas são nas quintas-feiras, né? Num horário que é da 1h às 2h. Às vezes, quando tem alguma necessidade ou vai algum convidado, o Diogo sempre me avisa, assim, para a gente modificar o horário, para poder esse convidado estar participando também, né, junto com os demais colegas do conselho, né, e a gente faz algumas alterações, né, mas geralmente, às vezes, esse horário realmente complica um pouco, né, é um complicador também para a população estar participando, mas eu sou bem aberta, assim, para estar modificando o horário quando é necessário, né? Ajusta o horário para as pessoas estarem participando, né, nas reuniões, né? E eu vejo, assim, aqui, a gente precisa divulgar o máximo, assim, para a população estar junto, assim, e participando, se envolvendo. A população não sabe o tamanho da força que eles têm, né?
E eles têm que estar participando e se movimentando para estar dentro desse espaço que é para representar a população, né? A população tem que se fazer presente nesses momentos para cobrar os direitos, né? Como a gente tem deveres, a gente tem direitos, né? Para estar lá. Então, tem que se fazer presente o máximo, né? Nesse momento, ainda mais nesse momento, porque um tempo atrás estavam querendo até extinguir os conselhos, né? Por essa falta de representatividade dos locais. Então, é bem importante que a população, o máximo que puder ser divulgado, a gente está no boca a boca, na mídia, está divulgando é o ideal, né? Jéssica, que ação tu destacaria desenvolvida e surgida através do Conselho? A gente conversa bastante, assim, referente a lixo, a reciclagem, maneiras que a gente pode estar contribuindo, assim, ações, né? O Diogo já foi bastante vezes, entrou em contato com o DMLU para estar fazendo ações no bairro. A gente tem umas árvores na frente da unidade, assim, que é as frutas, aquelas do jambolão, aquilo é um horror, porque faz uma sujeira, é perigoso para as pessoas caírem, né? Então a gente abre vários protocolos, tem que estar em cima cobrando, tem que ir lá, às vezes, pessoalmente cobrar que alguém faça alguma coisa, né? Para podar que seja, só para te ter uma ideia, assim, para a gente conseguir podar as árvores, né, Diogo? Foi em torno de mais de um ano, assim, ó, cobrando, para eles fazerem uma poda mais ou menos, assim, né? Porque é bem complicado. Então, é um serviço, assim, bem chatinho, assim, porque tem que estar sempre relembrando, cobrando, tem que estar sempre presente, assim, lembrando que precisa ser feita essas coisas, né? Eu acredito que a demanda é muito grande também, e não tem, assim, profissionais, né, para estar no município inteiro a todo momento fazendo certos reparos que precisam em alguns locais, né? Mas eu sei que tem que estar sempre sendo lembrado, assim, né? Não pode esquecer, assim, né? E a gente tem várias outras tarefas, né? Então, o Conselho Local ajuda muito nesse sentido, né? De cobrar como usuário, né? Não só a unidade ir lá e cobrar, mas o usuário se colocar e cobrar é bem relevante. Jéssica, aproveitando que a gente está numa situação de pandemia de coronavírus... Oi? Só queria fazer uma consideração, porque eu acho bem importante o que a Jéssica falou. Claro. E talvez, porque, enfim, eu sei que tem pessoas aí nos acompanhando, e o intuito, quando eu te propus, né, que a gente fizesse uma live sobre os conselhos, é de estimular as pessoas, né, e também daí elas verem um pouco na prática como isso acontece, né. Porque uma das minhas inquietações, por exemplo, é como a gente consegue, essa pergunta que tu fez, né? Como a gente consegue renovar os conselhos, né? Pelo menos no nosso conselho a gente vê assim, que tem um perfil já de participantes, já de pessoas geralmente mais idosas, talvez por elas terem mais tempo, geralmente mulheres, e só que a gente precisa trazer novas pessoas e mais pessoas, né? E eu vou compartilhar com vocês brevemente, né, uma experiência que eu acho que foi muito relevante. E foi foi a partir dali que eu comecei a participar do conselho, né? O posto de saúde, a unidade Divina Providência, ela fica ao lado de uma escola pública, de um colégio público estadual, que é o Colégio Rubem Berta, né? E durante muitos anos, a gente enfrentou o problema do descarte atrás do colégio, descarte irregular de resíduos, né? E, bom, de repente aquilo ali virou um problemão e as pessoas queriam, pelo menos uma parte, né, das pessoas que residem no bairro, queria uma solução, né? Eu estava olhando algumas fotos antigas que eu tenho impressa, né? E por coincidência eu tenho uma foto, não sei se vai dar para ver bem, mas aqui, ó, os fundos, o que era, né, os fundos da escola, para vocês terem uma ideia, vocês podem ver ali vários eletrodomésticos, né, e isso, pensem bem, isso aqui do lado de uma unidade de saúde, né, aqui é os fundos da escola, mas a escola fica do lado da unidade de saúde. Então, nós nos mobilizamos, né, um pequeno grupo de moradores começou uma mobilização
e a gente começou a cobrar do poder público. Isso não foi via conselho do posto de saúde, né? Foi uma mobilização espontânea, né, de moradores que estavam incomodados com aquele problema, e através disso a gente conseguiu uma solução por parte do DMLU, né, que é o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Até aproveito assim, para ressaltar a questão da educação ambiental no DMLU, né, que é algo que está totalmente ligado à pauta da saúde. Então, assim, tem iniciativas super interessantes, mas que a gente às vezes só vai descobrir quando a gente precisa delas, né? Por exemplo, eu não sabia que o DMLU tinha um setor de educação ambiental, mas quando a gente se deparou com esse problema, a gente descobriu e eles propuseram que fosse feito um plantio ali. E realmente foi feito esse plantio e o lugar acabou se transformando bastante. Eu vou mostrar aqui como é que ele ficou depois desse plantio, né? Aqui os fundos da escola, né? Então, deixa eu ver se eu consigo botar as duas, né? Para vocês terem o antes e o depois, né? Como é que era e como é que ficou. Só que esse plantio, ele foi feito pelo DMLU. O DMLU foi lá, acho que em 2016, colocou os pneus, plantou e tal, mas não houve, sim, uma participação da comunidade na ação. Bom, a gente conseguiu resolver aquele problema ali, só que onde não tinha o plantio, o problema continua. Só que a partir daquela experiência, a gente conheceu os caminhos. E aí a gente conseguiu planejar uma nova ação junto com o DMLU, né? E dessa vez eu estava, claro, as experiências da vida, elas vão te levando a repensar, né, sobre os temas. E aí eu pensei o seguinte, não é simplesmente o DMLU vir aqui e fazer o plantio. Tem que ter um envolvimento da comunidade, mas não só a comunidade, as pessoas que moram no lugar, mas as instituições do local, né? Poxa vida, é muito triste tu ver uma situação dessas atrás de um colégio que deveria estar trabalhando essas questões e dando um exemplo, né? Mostrando para as crianças ali como deve ser um espaço saudável para elas frequentarem, né? E o posto de saúde. Então, nós, dessa vez, fizemos a ação em conjunto. O DMLU foi, né, claro, ele levou todo o material, mas nós fizemos a ação envolvendo os moradores, o posto de saúde e a escola. Eu acho que foi uma das ações mais legais que nós conseguimos fazer, né? Então, aqui, ó, uma foto, né, quando a gente fez essa segunda ação. Isso é bem atrás do posto de saúde. Aí vocês podem ver duas crianças da escola participando do plantio. Aqui vou pegar uma foto para mostrar a quantidade de pessoas. Aqui, essa foto aqui é muito legal, porque aqui tem uma senhora, né, que é moradora do bairro. Então, ela junto com as crianças ali que são alunos na escola, ou seja, gerou uma integração, né, naquela ação. E aqui essa foto mostra a quantidade de pessoas que estava, né? Então tinha ali desde moradores, estava a diretora do colégio, a Jéssica e mais uma agente de saúde como representantes do posto, o DMLU, no caso o poder público, né? Então eu acho que esse tipo de ação ela é inspiradora para a gente pensar o quanto que a gente pode fazer, né, como cidadãos. E foi a partir daí que eu comecei a participar do conselho. A Jéssica me convidou, né, para eu ir nas reuniões, e eu comecei a ir, né, nas reuniões mensais. Mas eu vou ser bem sincero para vocês. No início, eu não conseguia perceber muito a importância do conselho. Eu fui perceber, novamente eu vou agradecer a Jéssica, quando ela me fez um convite para eu participar de uma formação na URGS sobre os conselhos locais de saúde. Então, foi uma formação que durou o dia todo, no qual um pesquisador da Faculdade de Farmácia da URGS, ele apresentou os resultados da tese de doutorado dele. A tese de doutorado dele, eu anotei aqui, fui atrás para compartilhar com vocês, né? Se chama Desafios da Participação Social na Atenção Básica, a análise dos conselhos locais de saúde na cidade de Porto Alegre.
Então, esse dia todo foi voltado para a gente debater sobre os conselhos locais de saúde. E eu aprendi muito durante esses dias, tá? Durante esse dia, né? E foi ali que eu percebi o quanto o Conselho de Saúde, o Conselho Local de Saúde, tem um potencial enorme para poder desenvolver ações, ser ativo nas proposições, né? E aí isso me fez linkar as coisas. Por exemplo, perceber que o posto ele é muito mais, ou não é somente o atendimento médico que ele presta à população, mas a questão da saúde, ela envolve algo integral. É que eu mesmo, vou ser bem sincero, acho que durante muito tempo eu tinha uma concepção de saúde voltada à doença. Eu ia para o posto quando eu precisava fazer um exame, quando eu precisava de um especialista, mas eu nunca pensei na potencialidade que o posto tem para trabalhar dentro daquele território, né? E eu acho que essa ação e várias coisas que a gente discute no conselho, né, Jéssica, sobre a questão dos resíduos. Recentemente, a Jéssica e eu fomos conversar com a diretora da escola para propor que a escola se torne um ponto de coleta de óleo. Então, essa experiência que eu tive de formação, né, me fez mudar totalmente a minha concepção sobre o que é o conselho, o papel do conselho e aquilo que ele pode fazer. E é um potencial enorme. Por isso, assim, que eu falei muito contigo, assim, dizendo, vamos fazer algo relacionado aos conselhos, porque eu acho que é algo que é extremamente relevante de ser divulgado. Perfeito, Diogo. Eu queria aproveitar que a gente está com a presença de uma profissional de uma unidade básica de saúde e no contexto de pandemia de coronavírus, né, contexto mundial. Inclusive, só fazendo um parêntese, hoje a gente teve oficialmente a exoneração do ministro da Saúde, né, o Mandetta, e no começo da semana começou com também abandonando o cargo em função do contexto político, o secretário nacional de Vigilância e Saúde, o Wanderson, né? E isso talvez lá na esfera nacional tenha consequências nos processos de trabalho, tanto das secretarias estaduais quanto das secretarias municipais. Mas pensando na realidade da unidade básica, Jéssica, o que a pandemia do coronavírus afetou as atividades na rotina e também no próprio conselho? Afetou bastante, assim, os nossos fluxos de atendimento, né? Então, para a gente poder estar dando uma maior capacidade de atendimento e diminuir o fluxo, assim, de pessoas, né? Aquelas demandas de consultas programadas e outras demandas que os usuários trazem, assim, que não são tão urgentes, assim, a gente está pedindo para aguardar e a gente está fazendo bastante teleatendimento, né? Que é o médico ver exames, alguma coisa assim que precise e dar o retorno por telefone para esses pacientes, né? Para evitar o fluxo deles, né? De estar até se contaminando, porque a unidade básica é um local onde é referência para atendimento desses casos também, né? Pessoas com sintomas, suspeito de estar com a doença. Então, para evitar esse trânsito de pessoas saudáveis com as que já estão com algum contato ou suspeita mesmo, ou confirmado. Então, a gente teve que fazer um fluxo bem diferente, né, do habitual, para diminuir o acesso mesmo para outras pessoas saudáveis não estar se contaminando, né? Então, isso, a gente teve que fazer grandes mudanças, assim. Então, o Diogo esses dias me perguntou, né, referente a essas mudanças, né, que ele achou estranho, assim, que tinha mais pessoas ali fora. Por que estavam aquelas pessoas ali fora? Então, em vez do usuário entrar na unidade e estar tendo acesso livre, que nem era antes, né, da pandemia, então a gente já faz uma triagem básica na chegada dele, ver se ele está com sintomas, já coloca máscara, se é atendimento, já deixa ele num local mais com uma distância, né, para não ter contágio com outras pessoas, né, que não estão ali para atendimento, né? Então, para a gente poder manter a distância segura, né, entre esses pacientes, né, para evitar, assim, acelerar, né, esse processo de contaminação. Então,
quanto maior a distância, assim, melhor, né? E a gente também não tem um espaço muito grande, assim, para estar dando esses espaços entre as pessoas, então a gente acaba fazendo uma triagem mais ali na chegada, e os colegas mesmo vão pegando o que eles precisam, entregando, né, medicação, leva a receita até o colega, já traz a medicação ali mesmo para evitar essa circulação, assim, um fluxo muito intenso, assim, de pessoas acessando, né, para evitar a contaminação mesmo. Eu vou aproveitar, né, porque, enfim, a gente está falando sobre saúde e a gente está vivendo talvez o maior desafio que a saúde, não só brasileira, mas talvez mundial, já enfrentou, né? E toda a questão que isso pode ocasionar, pensando no nosso sistema único de saúde, né? O grande problema de colapsar o sistema e o sistema não conseguir atender as pessoas. Eu acho super interessante a Jéssica dar esse depoimento sobre a nossa realidade local aqui da nossa unidade de saúde, né, da Divina Providência. Mas aproveitando, assim, aí vai uma curiosidade minha, né? Tu, como servidor da saúde, né, do Estado, se tu pudesse compartilhar também, acho que é um momento, todo mundo só fala sobre isso, né? E é muito importante que se fale sobre isso. Se tu puder falar um pouco sobre como está a situação do combate ao coronavírus a nível estadual, Luciano. Bom, a nível estadual, a Secretaria Estadual da Saúde, ela se organiza por 19 coordenadorias regionais de saúde, né? E aí, nacionalmente, teve o COI, que é o Centro Operacional de Emergências, e tem nível nacional, nível estadual centralizado, e tem também nas 19 regionais. E aí eles ficam trocando as informações que estão acontecendo, se reunindo, multiprofissionais, né? Particularmente a perspectiva que eu tenho da vigilância ambiental. A vigilância em saúde, ela se organiza entre vigilância ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. E aí tem o LACEN, que é a chave nesse momento de pandemia, principalmente na Secretaria Estadual, porque é a partir de lá que são feitas as análises oficiais da saúde de exames para confirmar se é caso positivo ou não de coronavírus. E aí pegou um pouco de fragilidade, porque desde o governo Sartori, onde extinguiu a FEPS, que era a Fundação Estadual de Pesquisa em Saúde, o laboratório fazia parte dessa estrutura. Com a extinção da FEPS, fragiliza o laboratório. E aí, com o governo do Eduardo Leite, ele continua naquela linha de Estado mínimo, né, política de Estado mínimo, e aí faz a reforma do pacote do governo Eduardo Leite, que teve no final do ano. Em paralelo, teve nacionalmente a PEC 6, em que da aposentadoria dos servidores públicos, queria tirar um monte de benefícios de quem não se aposentasse. Então, quem já cumpria os requisitos agilizou a sua aposentadoria até que fosse aprovada no Congresso essa PEC, e nisso a gente teve um déficit de cerca de 1.000 servidores da Secretaria Estadual. Então, de uma hora para outra, a gente perde 25% do quadro. E a pandemia se instala justamente nesse momento de vulnerabilidade. Afeta o laboratório, que estava com déficit de recursos humanos, vários servidores que se aposentaram e os quadros não foram repostos. Mas os servidores que ficam estão atuando muito fortemente. Tem boletins que são lançados toda terça-feira na página do CEPS. E aí também tem atualizações instantâneas, né? Convido quem tiver interesse de acompanhar lá, tudo que está acontecendo em termos da Secretaria Estadual de Saúde está sendo publicado diretamente na página do CEPS. Tem uma aba lá, coronavírus, e os boletins mais completos saem toda terça-feira. Particularmente eu trabalho no programa do Vigiágua, né, Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, e existe uma hipótese remota, mas existe, de transmissão do fecal oral do vírus, né? Porque alguns estudos, como o da Holanda, já identificaram fragmentos do vírus no esgoto. E um estudo mais recente encontrou que mesmo 30 dias depois da pessoa curada com o coronavírus, ela continua emitindo o vírus pelas fezes. Então é uma preocupação que a gente tem sobre essa questão da possibilidade da transmissão fecal oral, e a gente está tentando elaborar, em conjunto com as regionais, um plano de monitoramento de coronavírus na água para consumo humano, principalmente daquelas formas de abastecimento que não tem tratamento.
porque o coronavírus, com o tratamento com cloro, ele já é eliminado. Então, é uma tranquilidade que a gente tem, por exemplo, para a população de Porto Alegre, que, por ter o DMAI com 100% de cobertura de água tratada, esse risco da transmissão fecal-oral, ele não existe para Porto Alegre, né, em função da água ser 100% tratada. E, em paralelo, a gente também passa por uma situação de estiagem no Rio Grande do Sul muito grande. Então, a gente está com cerca de 300 dos 497 municípios com decreto de situação de estiagem, faltando água ou com risco de comprometer a qualidade da água. Então, a gente está trabalhando intensamente nesse sentido, lembrando que tem todas as recomendações de higienização e isso depende de ter água, né? Então, a gente também está na linha de frente para garantir que a água esteja sendo fornecida na quantidade e na qualidade, para não colocar em risco, porque se tiver alguma situação com a água, também pode vir a contribuir para colapsar o sistema de saúde. O nosso trabalho é para evitar que isso aconteça. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês e já para a gente pensar em organizar as considerações finais, eu gostaria de pedir para que o Diogo e a Jéssica fizessem um convite para que o público pudesse conhecer e participar dos conselhos locais de saúde. Então, assim, ó, a gente solicita, então, que quem assista, assim, se interesse, né, em estar participando dos conselhos locais das suas unidades, procurem as suas unidades, né, para saber como que funciona, como que faz para estar participando, né, para ter voz, né, nas suas unidades, né, poder estar representando e trazendo melhorias, né, para a população ali da região em que mora, né. Essa é a ideia de estarem participando e estarem colaborando, né, nesse momento que todos os locais precisam de ter participação, né. A maioria tem algumas dificuldades de encontrar pessoas que conseguem estar participando, né? E eu acredito que esse foi um ótimo momento assim, para mostrar para a população o poder que tem, né, o Conselho Local de Saúde, né? E que a gente precisa da representatividade nesses espaços da população, né? Acho que é isso. Eu acho que a Jéssica colocou muito bem assim, esse convite, né? A ideia da live aqui, eu acredito que seja aguçar, né? Despertar, principalmente quem não conhece o que é o conselho, né? Que é algo tão próximo de nós, né? Da nossa rotina, do nosso cotidiano, e de as pessoas se despertarem para a potencialidade dos conselhos, né? O quanto os conselhos podem estar atuando nessas comunidades, nesses territórios, né? E sempre pensando a saúde como sinônimo de qualidade de vida, né? Eu vejo, pelo menos aqui pelo bairro onde eu moro, o posto, como eu falei lá inicialmente na minha apresentação, ele tem não só representatividade, mas ele tem uma importância, uma relevância muito grande aqui pro bairro, e como ele pode estar desenvolvendo ações para além do posto, né? E as pessoas daí também começarem a ter essa outra visão, de olharem a saúde, acho que de duas formas, né? A saúde como além de quando eu preciso para uma consulta médica, para um exame, para uma requisição, mas a saúde como algo integral, né? Que está presente em todos os espaços e momentos da nossa vida. E sobretudo, a importância da participação, né? Eu acho que gostaria, né, um intuito é que as pessoas possam refletir um pouco, né, principalmente quem não conhece, e talvez quem conhece se motivar a divulgar ainda mais, né, os conselhos, para que possa trazer mais pessoas. A gente precisa, novamente, frisar aqui, vou frisar isso, fortalecer o SUS. Eu tenho experiências ótimas com o SUS, sei também que ele tem deficiências, mas a gente só vai conseguir enfrentar, melhorar, ter um SUS com mais qualidade no momento que tiver maior participação. Então, fica aqui o convite para que mais pessoas participem, né, dos conselhos. Comece ali no seu conselho
e depois pega gosto e vai participando cada vez mais. Bueno, eu queria agradecer muito pela participação de vocês. Eu acho que o trabalho de vocês é incrível, a participação no Conselho Local é onde tudo começa, né? O SUS, ele é um processo de uma construção social que muito nos orgulha lá fora, inclusive, né? Uma pérola que o Brasil tem, e é graças a essa construção social e que destacada pela o quanto é importante essa participação de vocês, o que vocês comentaram que como que se dá os processos localmente. Eu acho que foi muito bacana poder conhecer melhor como que é o trabalho de vocês aí na ponta. Então, muito obrigado pela participação, e eu gostaria de convidar quem está nos acompanhando, que a gente vai ter toda quinta-feira uma live, e vamos tentar estar pautando mais participantes dessa perspectiva de saúde de quem está na ponta em Porto Alegre. Então, forte abraço e uma boa semana a todos. Um abraço. Um abraço.